Hello guys, here's your teacher Thais and welcome to our English class. Let's study! Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades do dia 13, tá bom? E aí a gente vai começar aqui na página 26. A página 26, no número 2, está dizendo assim: Carol's cousin Matt lives very far from her. O Matt, que é o primo da Carol, ele vive muito longe dela. E eles costumam se manter em contato através do e-mail. E aí, o que ele está pedindo para fazer? Check the email below and complete the lists with the missing words. Então, a gente tinha que olhar esse e-mail aqui embaixo e completar as listazinhas com as palavras perdidas. Vamos ler aqui quais são essas palavras então. 15, blue, 20, black, 11, orange, 18, green. Então, eu imagino que vocês já conheçam todas essas palavras, tá? A primeira que nós temos aqui, 15, 15, blue, azul, 20, 20, black, preto, 11, 11, orange, laranja, 18, 18, green, blue. Foi aqui nesse exercício, eles aproveitaram para fazer uma revisãozinha de números e de cores. Era um exercício bem tranquilo para ser feito, tá, pessoal? Então, eu imagino que vocês tenham conseguido fazer. E aí, tá aqui, né, a correção para vocês. Depois nós temos aqui o e-mail. To, que é para, carol, mail.net. Isso aí. E depois nós temos o subject, miss you, é o assunto, miss you, sinto saudade, sinto sua falta. E aí a gente vai ver o que o Matt escreveu para Carol. Hi Carol, oi Carol, how are you? Como você está? I miss you and cousins Luke a lot. Eu sinto sua falta e do nosso primo Luke, sinto muita falta de vocês. I can't wait to come and visit on my vacation. Eu mal posso esperar para ir visitar vocês nas minhas férias. Still some time to go. Falta um tempo ainda. Take a look at these photos. They are from my last skateboarding competition. Olha essas fotos minhas. Elas são do meu último campeonato, da minha última competição de skateboard. Best wishes, Matt. Então, aqui nós temos um anexo, né? 2 anexos, na verdade. Que são as fotos que ele fala aqui no texto dele. E aí, nós vamos aqui para number 3, beleza? Who is the email for? Para quem que é esse e-mail? Nós vimos aqui que esse e-mail é para Carol. Quem colocou só o nome Carol, tá certo. Quem colocou o endereço de e-mail, tá certo também, tá? Who is it from? De quem que é esse e-mail? Quem que tá mandando esse e-mail? É o primo dela, o Matt. What's the font type, size and color? Qual é o tipo da fonte que foi usado nesse e-mail? Qual é o tamanho da fonte e qual é a cor da fonte? Bom, isso tudo está respondido aqui, ó. O tipo de fonte, Arial. O tamanho da fonte, 12. E a cor da fonte, Gray. Tá? Então era só colocar essas palavras aqui. What's the greeting? Qual é o cumprimento que ele deu para ela? Hi, Carol. Letra E. How does the person say bye? Como que a pessoa escreveu o e-mail para Carol, deu tchau para ela? Best wishes. Are there any attachments? Tem algum anexo? Sim, existem 2. Yes. Skate 01 JPG e esse aqui, o segundo anexo. São esses 2 aqui, certo? O Ideas Factory não era necessário fazer e o Connections também não era necessário fazer. E aí agora nós vamos para a página 27, na seção Listen Up, que era um video chat com a Carol e o Matt
dois estavam conversando. E aí vocês, de acordo com a conversa deles, vocês tinham que responder as seguintes perguntas. Where are Matt's skateboarding videos? Onde que estão os vídeos de skate do Matt? Onde estão? Ele fala no áudio dele que estão no blog dele. Então, on his blog. Sempre coloque em resposta completa. Eu sei que é difícil, mas se você escreveu só blog, não está errado, mas eu sugiro que você coloque a resposta completa, tudo bem? Então, on his blog. Is Luke a skateboarding fan? O Luke é um fã de skateboard? Yes, he is. Ele é, de acordo com o áudio. Letra C. Is Carol on vacation? Ela está de férias em viagem? Yes, she is. Ela está. Is Matt on vacation? E ele tá? Não, não está. De acordo com o áudio, no, he isn't. Ele não está. Aqui é o Matt e aqui é a Carol em uma video chat. Check it out. Digital communication. Esse aqui, ele era para fazer de forma individual. Vocês iam numerar de 1 a 7 como que vocês se comunicam com a família de vocês. O 1 seria a primeira coisa que vocês se comunicam, e o 7 seria a coisa que vocês menos usam para se comunicar. Eu, por exemplo, colocaria o número 1 in a person. Eu mais uso estar com uma pessoa, com a minha família, então esse seria o meu número 1. O meu número 7, por exemplo, seria difícil. Videogame. Eu acredito que seria o meu number 7, ok? E a number 2, vocês fariam da mesma forma, só que aqui agora, como vocês se comunicariam com os amigos de vocês. E aí agora a gente vai para o CA na página 12 e 13, tudo bem? Bom, pessoal, agora nós vamos lá no CA de inglês e nós vamos fazer a página, corrigir, né? A página 12 e a página 13. Na página 12, número 2, number 2. Look at Emily's family tree and label her family members. Então, nós vamos olhar aqui a árvore genealógica da Emily, que é essa menininha que já veio com o nome, essa menininha aqui. E nós vamos ter que colocar o nome dos membros familiares dela. Então, vamos lá. Se essa aqui é a Emily, o que essas pessoas aqui são dela? Sister and brother, right? Se esses são irmãos, o que essas duas pessoas, a Vanessa e o Eduardo, são desses três? Mother and father. Se eles são casados e são pais desse aqui, vamos observar essa linhazinha aqui, ó, que junta a Vanessa com o Carlos. Então, a gente pode perceber que a Vanessa e o Carlos, eles são irmãos, certo? Se eles são irmãos, o que o Carlos é da Emily? Ele é tio, uncle. A Luana é casada com o Carlos e o Carlos é tio da Emily. Se o Carlos é tio da Emily, o que a Luana é da Emily? Ela é tia, ela é aunt, certo? E aí, vamos subir aqui essa árvorezinha aqui, depois a gente volta lá embaixo. Eu tenho aqui, ó, subindo aqui, o Lucas e a Sofia. Lucas e Sofia são os pais da Vanessa e do Carlos. Se eles são pais da Vanessa e a Vanessa é mãe da Emily, o que o Lucas é da Emily? Grandfather, ele é o avô. E a Sofia? Se ele é o avô, ela é o quê? A avó, grandmother. Só que aí ficaram duas pessoinhas aqui embaixo, ó, o Pedro e a Cíntia. Pedro e Cíntia são filhos de Carlos e Luana, que é tio e tia da Emily. Se o Carlos e a Luana são tios, os filhos deles são o que da Emily? São primos. Então, cousin. Cousin, pessoal, a gente usa tanto para masculino quanto para feminino, tá? Não vai mudar. A gente muda sister e brother, irmã e irmão, sei lá, son and daughter, filho e filha,
mas cousin a gente não muda. Cousin fica o mesmo para menino e para menina, right? Essa foi a árvore genealógica da Emily. Número 3. Go back to the family tree and complete the sentences. A gente vai voltar então na árvore da Emily para poder completar esse texto que está aqui. Então vamos lá. Let me introduce you to my family. Deixa eu apresentar você para minha família. Eduardo e Vanessa. O Eduardo e a Vanessa são os pais da Emily. Então, os pais a gente chama de parents. Parents não é parente, tá, pessoal? Parente que a gente chama de relative. Os nossos pais são parents, que a gente chama, right? Então, my parents are Eduardo and Vanessa. I have 2 siblings. Eu tenho 2 irmãos aqui, né? Raul is my brother. Aqui nós já escrevemos. And Carol is my sister. Então, Raul é meu irmão e a Carol é a minha irmã. Uncle Carlos is my mother's. Tio Carlos, nós vimos aqui, né? Que ele era o tio dela, da Emily. Is my mother's. O que ele é da mãe da Emily, se ele é tio da Emily? Ele é irmão. Então, Uncle Carlos is my mother's brother. His wife, sua esposa, é Aunt Luana, minha tia Luana. They have 2 kids. Eles têm 2 crianças, Pedro and Cynthia. They are eles são os meus primos, cousins. My mother's parents are Lucas and Sofia. Os pais da minha mãe são Lucas and Sofia. Lucas is my... O que o Lucas é da Emily? Grandfather, é avô. And Sofia is my grandmother. A Sofia, ela é a avó da Emily. Na number 4, nós tínhamos que fazer o seguinte. Em cada frase, circular o sujeito e depois completar qual era o sujeito correspondente com cada um dos sujeitos que tinham circular. Na letra A, my sister is a great soccer player. Quem é a pessoa que está realizando essa ação? Minha irmã é uma ótima jogadora de futebol. Quem é a pessoa que está realizando essa ação? My sister, minha irmã. Minha irmã pode ser substituída por I, you, he, she, it, we ou they. Qual dessas opções que melhor completa o my sister, que é a mesma coisa que ela? Só pode ser o she, né? E aí, nós colocamos aqui. Na letra B, Tim and Sandra are in the same classroom. O Pedro, Tim e Sandra estão na mesma sala de aula. Tim e Sandra são as pessoas que estão na ação, elas que estão realizando a ação. Tim e Sandra, eles, 2 pessoas. Qual é o único desses aqui, I, you, he, she, it, we, you, they, que nós poderíamos usar para substituir nessa frase? Só poderia ser o they, right? Letter C. Alan is amazing at basketball. Alan, ou Alan, é muito bom no basquete. Ele joga muito bem. Quem é que está realizando a ação? É o Alan. Alan pode ser substituído só por he, ok? Letra D. The new teacher is from Portugal. A nova professora é de Portugal. Ou o novo professor, né? Quem é a pessoa que está na ação? The new teacher. Nesse caso, nós não sabemos se é professora ou professor. Então, quem colocou he, tá certo? Quem colocou she, tá certo? E quem colocou os 2, melhor ainda. Right? Tudo bem? Letra F. This cat is really big. Esse gato é muito grande. Gato. This cat. Este gato. Lembra que eu falei para vocês que para coisas e animais nós sempre vamos usar o it? Esse é o caso. This cat, este gato. Então, só pode ser aqui substituído por it. John's aunt is Jamaican. A tia do John é jamaicana. Qual é aqui o sujeito? É a tia do John. A tia é quem está aqui nos referindo ao sujeito. Para tia, que é ela,
o único sujeito que pode ser substituído é o she. E aí, ele foi colocado aqui. Tudo bem? Vamos agora para a página número 13. Number 5. Match the two columns to create sentences. Nós tínhamos aqui o início das frases de A a E e do outro lado a gente tinha que ligar para ver qual era a frase do outro lado da segunda coluna que melhor completava a primeira coluna. Então vamos lá. Letra A. Your grandparents. Seus avós. Seus avós isn't my dog. Não é meu cachorro. Seus avós is my favorite relative. É meu favorito parente. Não tá fazendo sentido nenhum, né? Your cousins. Seus primos. In the classroom. Na sala de aula. Are very happy when you visit them. São muito felizes ou estão muito felizes quando você os visita. Então, essa foi a melhor que completou a frase, que completou o começo da frase, certo? Eu não vou corrigir uma por uma aqui, porque essa era bem tranquila, tá, de se fazer. Eu peço apenas que vocês, quando vocês forem fazer exercícios desse tipo, que vocês sempre olhem o sujeito. Your grandparents, seus avós, plural, só podia ser a frase que estaria com are. E a única frase que está com are aqui foi justamente a que nós marcamos, tá? Se a sua pergunta está com is, tá? O resto da sua frase tem que estar no singular, que foi esse aqui, ó. Is Mr. Jackson in the classroom? Está na sala? Foi uma pergunta, então só poderia ser uma dessas duas aqui, ó, porque elas têm ponto de interrogação. E or a gente usa para are, então não podia ser letra C, só podia ser letra D. Are those your cousins? Aqueles são seus primos? Tá? Então prestem muita atenção quando vocês forem fazer atividade assim. Se é pergunta, olhou o ponto de interrogação, já vem aqui na primeira frase e olha se o verbo to be está no começo, porque se ele estiver no começo, você vai analisar qual daquelas que vai melhor encaixar, tá bom? Number 6. Complete the sentences with the correct form of the verb be. Complete as frases com a forma correta do verbo to be. Pay attention, preste atenção, to the subject and check if the sentence is affirmative, negative or interrogative. Então, vocês vão prestar atenção no sujeito, a gente sempre fala que é a pessoa que realiza a ação, e confirmar se a frase está na forma afirmativa, forma negativa ou na interrogativa, right? Então vamos lá. Letra A. My dream é uma frase afirmativa. Então já sei que não vai ter nem not e nem vai ser pergunta. Então, my dream is to visit India. Por que é is? Meu sonho é. Se fosse my dreams, meus sonhos, aí sim seria are. Meus sonhos são. Mas como é um sonho só, my dream is. Singular, verbo to be é is. My dream is to visit India. E aí, pessoal, quem colocou com a forma contraída também tá certinho, tá bom? Letra B. Agora aqui, ó, a primeira frase nossa vai ser negativa. Então, a gente já sabe que tem que ter o not. E nós temos aqui my grandparents, meus avós, plural. Plural só pode ser o are. E aí, quando a gente tem o menusinho aqui, significa que a nossa frase precisa estar na negativa. Então, my grandparents aren't. Quem colocou are not também tá certo, tá? Agora, a segunda frase, para they, nós usamos are também. Só que aqui precisa ser na forma afirmativa. Então, they are from Italy. Quem colocou na forma contraída também está certo, tá? Qualquer uma das duas formas que você colocar tá certinho. Letra C. Na letra C, apesar de não ter aqui o ponto de interrogação entre parênteses, ele está aqui fora do parêntese, no finalzinho da frase.
Se é uma pergunta, é uma interrogação, então é necessário que você coloque o verbo to be no começo da frase. Para Louis é a mesma coisa que he, que ele. Qual é o único verbo to be que a gente pode colocar para ele? É o is. Então, nós vamos aqui colocar o is. Is Louis your classmate? Yes, he is. Se eu perguntei com is e continuo falando somente do Louis, que é he, só pode ser o is aqui. Perfeito? Letra D. Sônia, o mesmo caso aqui da letra C, só que agora numa frase afirmativa. Eu tenho Sônia, que é a mesma coisa que she, e para she a gente tem apenas um sujeito, um verbo to be que pode ser usado, que é o is. Sônia, mesma coisa que she, para she nós usamos is. Quem usou a forma contraída também tá certo, tá? Sônia is 13 years old, ela tem 13 anos de idade. Beleza? Letra E, mesmo esquema da letra C. Nós aqui temos um ponto de interrogação fora do parêntese, mas ele nos mostra que é uma pergunta. Para you, tem o you aqui no final, e antes dele eu preciso completar com o verbo to be. Qual é o único verbo to be que se encaixa para you? Só pode ser o are. Então, how are you? Se eu for responder, eu estou bem, I am great. Então, o am só pode ser usado para um único sujeito, que é o I, que significa eu. Então, I am great, eu estou bem, muito bem. Frase afirmativa. Letra F. Luísa e Tiago, duas pessoas, plural. Luísa e Tiago são irmãos, siblings, são irmãos. Então, Luísa e Tiago aren't, eles não são, porque aqui tá pedindo uma frase negativa, pessoal, ó, muita atenção aqui. Luísa e Tiago aren't siblings. Tiago is Luísa's cousin. Ele é primo da Luísa. Então, se ele é, Tiago is, nós temos que colocar o is aqui. Quem colocou na forma contraída também está certo, lembrando que aqui pedia uma frase, o verbo to be na forma afirmativa. Letra G. Eu tenho um sinalzinho de menos que indica que a minha frase vai estar na negativa. My dog é a mesma coisa que it, meu cachorro. Para it, o que nós usamos? Am, are ou is? Certo? Usamos o is. Como é na negativa que ele está pedindo, isn't. Beleza? Já na segunda frase, ainda falando do animal, aqui temos o it, que está se referindo ao my dog, e agora é uma frase afirmativa. O verbo to be, que acompanha it na forma afirmativa, é o is. Mesma coisa, quem colocou na forma contraída também está certo. Letra H. Our English teacher from England. Nossa professora de inglês é da Inglaterra? Nossa professora de inglês é da Inglaterra? Eu estou perguntando da nossa professora de inglês, ou dele, né? Dela ou dele. Do nosso professor ou da nossa professora. Para ele ou ela, eu só posso usar um único verbo to be, que é o is. Como é pergunta, ele veio no começo da frase. Então, is our English teacher from England? No, não. He isn't. O único que pode acompanhar o he é o is. E já que estamos negando aqui duas vezes, ó, no aqui, e nós temos ainda o sinalzinho de menos para confirmar que a sua frase tem que estar na negativa. Então, só podia ser o isn't ou is not. Quem colocou contraído ou não contraído também tá certo, tá bom? E aí, na segunda parte, nós tínhamos aqui a forma afirmativa. He is Australian. Beleza? E a última, negativa, o único verbo to be que pode acompanhar o I é o am. Então, I'm not. Lembrando, o am, ele não contrai com o not.
o am só pode ser contraído com o I. Então, I'm not. Você não pode nunca, não existe, né, na verdade, contração de am com not. Perfeito? I'm not a teacher. Segunda frase, I am a student. Eu sou um aluno. Então, frase afirmativa aqui. Então, meu verbo to be também ficou na afirmativa. Tudo bem? Na number 7, nós tínhamos que reordenar as palavras para criar frases. Uma dica que eu dou, pessoal, se você olha as palavras, né, que estão jogadas para você formar a frase, colocá-las na ordem certa, se você vê que não tem ponto de interrogação, né, isso já significa que o seu sujeito vai estar no começo da frase. Identifica quem é o sujeito. Nesse caso aqui, o sujeito é my grandparents, meus avós. Depois do sujeito tem que vir o verbo to be. E depois do verbo to be vem o complemento que você quer da sua frase. Nessa primeira aqui, my grandparents are Indian. Meus avós são indianos. Então eu tenho aqui a primeira parte, que é o sujeito. A segunda parte, que vem logo depois do sujeito, verbo to be. E depois a terceira parte é o complemento. Quando eu tenho uma pergunta, que é o caso da letra B, isso vai mudar. Por quê? Como eu expliquei para vocês nas nossas aulas, em sala de aula ainda, né? Quando a sala estava presencial, o verbo to be na pergunta, ele tem sempre que ser o primeiro da sua frase. Ele que vai indicar para a pessoa que está lendo que você vai iniciar uma pergunta. Então, foi o caso da letra B. Eu tenho o verbo to be, logo depois o sujeito e logo depois o complemento. Então, are your brothers 11 years old? Seus irmãos têm 11 anos? Na letra C. A letra C é mais ou menos parecida com a letra A, porém agora ela é negativa, ela tem o not. O not, ele só pode entrar em um lugar da sua frase, que é junto com o verbo to be. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu já identifiquei quem é o sujeito da minha frase da letra C, que é o I. E depois do I, eu sei que tem que vir o verbo to be, que é o am dessa frase, né? E está na forma contraída, então é o amzinho sozinho. E eu tenho que ter um not na minha frase, porque é uma frase negativa. Então, I'm not a Spanish student. Certo? Então, se eu tenho not, ele sempre vem depois do verbo to be. Se é uma pergunta, verbo to be no começo da frase. Se é uma frase afirmativa, eu sempre coloco o sujeito e logo depois o verbo to be e depois o complemento. Right? E aí nós temos aqui a letra D. We are soccer players, frase afirmativa. Ele deixou esse RE, que é a forma contraída do are. Então, nós lemos we're. E a letra E era uma frase interrogativa. E aí o nosso is tinha que vir no começo da frase. Então, is Emma your best friend? A Emma é sua melhor amiga. Tá bom? Então, esse foi a nossa correção da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não fiquem com dúvidas, tá bom, pessoal? Um beijo.